Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 132 e recebemos a filósofa Flávia Benevenuto de Souza para uma conversa sobre Maquiavel. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@filosofiapop.com.br. Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço da campanha é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. O importante pra gente é continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com a professora Flávia Benevenuto sobre Maquiavel. Hoje a gente conversa com a professora Flávia Roberta Benevenuto de Souza, direto de Maceió, em Alagoas. A professora Flávia tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela mesma universidade e doutorado também pela UFMG em 2011, com estágio de doutoramento na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Atualmente ela é professora efetiva da Universidade Federal de Alagoas. Ela tem experiência na área de filosofia com ênfase em filosofia política, atuando principalmente nos temas Maquiavel, teoria política, renascimento italiano, teoria das formas de governo e republicanismo. E nossa conversa de hoje vai ser em torno justamente desse personagem que é Maquiavel, né? Vou começar perguntando para a professora Flávia, quem foi Maquiavel? Bom, Marcos, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, e por essa oportunidade de conversar sobre Maquiavel. Maquiavel é um autor do Renascimento, né, do que a gente chama Renascimento italiano. Ele escreve aí no comecinho do século XVI em Florença, né, e aí talvez eu devesse começar falando um pouco justamente da situação política desse momento, né? Eu disse que do Renascimento italiano, mas não há Itália exatamente nesse momento, né? Basicamente um emaranhado aí de comunidades políticas, algumas delas principados, outras repúblicas, outras ducados, então são organizações políticas distintas, e Florença, especificamente, é marcada por uma crise bastante profunda, e o Maquiavel atua no próprio governo de Florença. Ele ocupa um cargo na chancelaria de Florença, né? Isso lhe rende o título de secretário florentino. E ele, então, participa, seria uma espécie de segundo escalão do governo hoje, né? E ele, então, atua num momento em que Florença tem um governo republicano, do finalzinho aí do século XV e início do século XVI, como funcionário, então, né, de Florença. E ele, além de ter funções diplomáticas, ele encabeça, digamos assim, o treinamento, a constituição de uma tropa, né? Então ele tem uma atuação militar também no treinamento, na formação de uma tropa florentina. Então basicamente o trabalho dele é esse. Por volta de 1512, bom, falando da alternância, né, da crise em Florença, é uma crise marcada pela alternância de governos, basicamente uma alternância entre o governo dos Médici e governos republicanos. E essa alternância, ela normalmente é violenta, né? Pela expulsão dos Médici ou pelo exílio de membros desses governos republicanos. Então, quando eu falo de alternância, eu estou amenizando um pouco, né? Enfim, ela é feita de uma maneira normalmente violenta. Quando o Maquiavel, então, é membro da chancelaria,
quando os Médici voltam a Florença e retomam o governo de Florença, aqueles que trabalhavam diretamente nesse governo republicano que cai ocupam uma lista dos chamados conspiradores, não é? E o Maquiavel integra essa lista e ele, portanto, foi exilado. Ele fica preso por mais ou menos 6 meses na masmorra do Palácio de Florença. Ele é submetido ao que era chamado de interrogatório, né? Esse interrogatório, nesse momento histórico, significa tortura, né, legal, institucionalizada, né? O método aplicado a Maquiavel foi extrapado e, enfim, mas ele fica mais ou menos 6 meses preso até que, justamente quando o Papa Médici assume o papado, né, quando um dos Médici assume o papado, como era de praxe, há uma anistia, né, desses presos políticos, e o Maquiavel, então, deixa a masmorra, mas ele fica impedido de retornar, pisar em prédios públicos e de permanecer mesmo dentre os muros de Florença. Então ele fica fora de Florença, na região, poderíamos dizer assim, rural de Florença, e é a partir daí que ele se dedica às obras políticas, né? O Príncipe, discurso sobre a primeira década de Tito Livio, a arte da guerra, né? Ele já era conhecido pelas peças de teatro, mas as obras políticas teriam sido escritas exatamente nesse período. Enfim, acho que essa faz diferença a gente pensar um pouco esse contexto, né, do Maquiavel, e também por essa situação, né, de Florença, não só a crise interna de Florença, mas também e a dificuldade de Florença de se manter ou como um governo dos Médici, né, que aparentemente era uma república, mas na prática era um governo tirânico, né, ou a gente poderia até colocar aqui nos termos do Maquiavel, um principado, mas ou de se manter como república. Para além disso, toda essa situação da Itália, né, que não consegue, não é possível ali naquele momento uma integração. Então, em um Estado, né, em Itália, né, de fato, isso faz diferença porque a possibilidade, né, ou a iminência da guerra, a possibilidade de invasão estrangeira, isso torna a reflexão do Maquiavel, ao meu ver, muito mais visceral, né? Então, enfim, começaria assim. Você disse uma coisa interessante, que o Maquiavel era conhecido pelas suas obras de teatro. Qual foi a recepção inicial dos trabalhos dele sobre política? Como que eles repercutiram? Bom, talvez não... É um pouco difícil saber isso exatamente, né, com precisão, mas os trabalhos do Maquiavel têm uma boa recepção. Ele circula ele participa de reuniões e circula no meio de debate republicano. Então, por instituições republicanas, né? Então, há um debate bastante profícuo. Ele provavelmente debateu os primeiros capítulos do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né? Lá nos Jardins Hortiolai. Bom, ele era bastante reconhecido pelo trabalho que ele faz com as tropas e... Então, ele é uma referência da arte militar, né? Então, quando ele escreve A Arte da Guerra, é um texto que faz do Maquiavel uma referência nesse assunto. Mas, enfim, é um período aqui de crise, né? Então, depois que o Maquiavel morre, o Príncipe, por exemplo, é indexado, né? Ele entra na lista de livros proibidos pela Igreja. Então... há dois lados aí para se pensar essa repercussão. Quando a gente ouve falar de Maquiavel, geralmente o pessoal destaca que ele trouxe essa separação entre política e moral.
É essa que é a originalidade dele? É isso que é o mais marcante da obra dele política? Bom, eu acho que essa é um ponto dos mais interessantes do Maquiavel. Eu teria dificuldade para afirmar assim, categoricamente que ele separa filosofia e moral. Assim, não, vou tentar problematizar um pouquinho isso. Mas eu acho que sim, acho que esse é um dos pontos que tornam o texto do Maquiavel atual, inclusive, né? Acho que esse é um dos pontos que talvez mais relevantes no legado, né? Não exatamente na obra do Maquiavel, mas no legado. Bom, acho que no texto em geral, mas eu poderia pensar uma passagem do Príncipe, que é a obra mais conhecida, né? Em que ele vai dizer que há uma diferença muito grande entre como se vive e como se deveria viver. E que ele vai se dedicar a como se vive, ou como as coisas são. Ele chama isso de a verdade efetiva das coisas. Então, a gente sabe que esse como se deveria viver, né, é um ponto importante da ética, né, ou da filosofia moral, e o Maquiavel efetivamente não vai se dedicar a como nós deveríamos viver. O que interessa ao Maquiavel é como a gente vive, não é, e como as coisas, como a política funciona, não é? E eu acho que aí é uma escolha e é um recorte que ele faz e que é muito efetivo no texto dele. O que não significa necessariamente que às vezes, como o Maquiavel é tomado, né, principalmente numa leitura de um Maquiavel maquiavélico, não é? O que não significa que vale qualquer coisa, não é? Ou enfim, não sei se é possível abrir mão de toda da moralidade, né? Acho que esse é um ponto mais complicado. E aí eu poderia pensar alguns momentos do texto do Maquiavel em que ele não nos deixaria ir por esse caminho. Que, por exemplo, no próprio Príncipe, ele vai analisar os tipos de principado. E aí chega um momento em que ele analisa os príncipes que se tornaram príncipes pela via do crime. E ele dá 2 exemplos, um que funcionou e outro que não funcionou. E ele vai dizer que desses 2 exemplos, um não funciona, então esse lado, essa opção não é segura, né? E o que funciona, ele até se torna príncipe, mas ele não alcança a glória. Então, a glória, a grandeza são coisas importantes para o Maquiavel. Então, eu acho que ele vai construindo uma argumentação no sentido de que esse não é o melhor caminho. Né? Então, há opções melhores, né? Há soluções melhores. Né? Acho que no método dele, que é partir dos exemplos históricos, há exemplos históricos melhores do que esse. Poderia citar também um exemplo que aparece na Arte da Guerra, né? Quando ele vai falar que a arte da guerra, esse uso precisa ser público, não é? Não pode haver uma apropriação privada da arte da guerra. E aí ele dá o exemplo do Júlio César, não é? Da guerra civil entre os 2 cônsules romanos, entre Pompeu e o Júlio César, e ele vai dizer, olha, o Júlio César até ganhou, ele teve êxito, mas isso não se compara à glória das conquistas romanas alcançadas quando a arte da guerra era empregada pelo bem da república e não pelo bem de um homem privado. Eu acho interessante que fica parecendo que quando ele fala assim, não vou falar de como deveria ser, mas como as coisas são. Aí falta a pergunta seguinte, que é aquela que o filósofo sempre faz. E como as coisas são, Maquiavel? E eu acho que você, de certa forma, fez essas perguntas quando você vai analisar as dimensões cosmológicas, a visão do cosmos que havia dentro do contexto do Maquiavel, a concepção de história. Porque você vai perceber que
quando ele descreve como as coisas são, tem todos esses pressupostos, né? Existe uma armação de pressupostos que talvez não se enquadrem muito bem no que a gente chamaria como as coisas são hoje em dia. Né? Faz sentido isso? Talvez porque como se vive hoje não é exatamente como se vivia no tempo do Maquiavel, né? Há mudanças importantes aí. Então, mas a ideia talvez é que esses exemplos históricos, porque o método que o Maquiavel utiliza, né, é a ideia de que a gente não muda tanto assim, né? A gente tem mudanças importantes, né, do tempo do Maquiavel para cá, mas dentro aí das relações políticas há situações que são parecidas. Bom, por exemplo, eu acabei de usar um exemplo do Maquiavel em que ele cita os cônsules romanos. Ele está recorrendo a um exemplo, né, de algo que acontece, enfim, 1500 anos antes dele, né? Então, acho que essa apropriação, ela é o método que ele utiliza, e a ideia de que a gente pode usar a história como ferramenta, né, para entender como que a política funciona. E é claro que ao longo da história a gente vai ter momentos que são diferentes uns dos outros, mas há de ter, digamos assim, nessa gama toda aí de acontecimentos históricos, algo que possa servir como um recurso, como uma ferramenta que nos ajude a pensar, não é, o problema político da vez, não é, a enfrentar o acontecimento do presente, né? Acho que eu iria um pouco nesse sentido. Eu vou te perguntar então sobre o livro O Príncipe. Geralmente toda a visão geral que as pessoas têm do Maquiavel é em torno desse livro, geralmente só reconhecem esse livro. Eu queria que você me explicasse um pouco por que esse livro fez tanto sucesso, e o que é, ou qual é o objetivo de Maquiavel com esse livro. Essa passagem que eu mencionei, não é, do como se vive, como se deveria viver, está nesse livro. Há outras passagens muito importantes que constituem esse texto também, mas talvez o legado que torna esse texto tão importante, né, tão memorável, tenha sido talvez as polêmicas, né? O livro foi indexado, algum tempo depois o Frederico, rei da Prússia, escreve o Anti-Maquiavel, né, justamente a partir do príncipe, e há uma crítica importante que o Maquiavel faz à religião cristã, que talvez essa crítica seja até mais explícita no outro texto, no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, mas ela está também presente no Príncipe, que é a ideia de que a religião pagã dos antigos era mais apropriada às ações políticas. Enfim, então eu acho que seriam várias as razões que colocam esse texto especificamente em destaque, né? Falando do conteúdo, Maquiavel abre esse texto falando, ele diz que vai tratar os principados e aí ele começa apresentando os tipos de principado, né? Então a primeira parte do príncipe são os tipos de principado. Mas a grande preocupação no texto é a possibilidade da invasão e o que fazer para não ser invadido, ou seja, o tema, que aí é um reflexo talvez do próprio contexto, né, que ele está escrevendo, mas a grande preocupação é essa. Isso faz esse texto um texto muito importante, né, porque o que fazer para não ser invadido, ou o que fazer para ter êxito numa conquista, na conquista de um território, para anexar um outro território, né? E aí ele se dedica a pensar possibilidades das mais diversas, desde anexar um território que a língua é diferente, que a cultura é diferente ou não, né? Então
acho que essa primeira parte do Príncipe é bastante relevante e se torna interessante, digamos assim. E na segunda parte do texto, eu poderia chamar assim, né? Bom, tem uma parte em que ele vai tratar os tipos de tropa e ele defende tropas próprias, né, por oposição ao uso de tropas mercenárias, que era mais comum no tempo dele. E depois entra justamente nessa discussão da questão da prudência. E é aí que entra essa questão de como se vive, é muito diferente de como se deveria viver. E esse texto assume algumas polêmicas que são importantes. Por exemplo, aí que na sequência disso vem o capítulo sobre ser amado ou temido. Né? E o Maquiavel dá uma resposta diferente da resposta tradicionalmente dada a essa pergunta. Né? Essa pergunta não é original, ela está no texto do Cícero. Então é uma pergunta bastante antiga, mas e que já havia sido respondida por muita gente. Enquanto a resposta tradicional é melhor ser amado do que temido, a resposta do Maquiavel é, bom, se for possível, as duas coisas ao mesmo tempo, mas se não for possível, é melhor ser temido do que amado. Então, ele assume algumas polêmicas, ele tem boas justificativas para essas respostas, né? E eu acho que, indo para a última parte do texto, ele trata uma questão que talvez até ali tenha sido um pouco menosprezada na filosofia, que é a questão da contingência. Então ele vai pensar a política como circunscrita no campo da contingência e como lidar com as alterações que são próprias, né, desse terreno da contingência. Então, o penúltimo capítulo é justamente sobre a fortuna, né, então, que seria justamente o termo que ele usa para tratar dessas variações das circunstâncias. Então, acho que isso também, não que fosse uma novidade tratar a fortuna, não é? O termo e o uso desse termo é recorrente, mas pensar a política marcada pela contingência, pensar maneiras de lidar com essa contingência, a maneira como o Maquiavel faz isso é muito interessante. É muito interessante você falar usar o termo contingência. Eu queria que você explicasse mais detidamente, para o nosso ouvinte que talvez não conheça a obra, o que significa no Maquiavel esses termos fortuna e virtude. Porque a gente falando em português aqui, fortuna, parece... não traz o significado que tinha para o Maquiavel, né? Você tem toda a razão. O Maquiavel recorre esse termo, ele aparece ao longo da tradição e normalmente se recorre a ele pela via dos romanos, né? Ou seja, desde dos antigos romanos que tinham a fortuna como uma das deusas. Ali ainda é uma deusa do destino, né? Ou depois ela vai ganhando esse formato de acaso, né? Da sorte. A princípio, a fortuna é uma deusa boa, né? A ausência da fortuna que traria os infortúnios, né? Então, para falar da origem do termo, né? A origem do termo vem daí. Mas, sobretudo no período do Renascimento, esse termo começa a ser usado num sentido um pouco mais de uma abertura um pouco mais, nesse sentido mesmo de acaso, né? Essa acepção de acaso, ela se torna mais forte do que a ideia de destino, porque
a ideia de destino é como se estivéssemos fadados àquilo, não é? Então, pensando na política, é como se pensar que as coisas já estariam determinadas. Mas, quando a gente pensa o acaso, ou a sorte, ou não é, a alteração dos acontecimentos, não é, algo fortuito, esse termo fica um pouco mais leve. E eu acho que é justamente aí que o Maquiavel se inscreve, né? Acho que é justamente, e acho que ele até força um pouco esse sentido, ele consolida talvez essa acepção, porque faz muita diferença do ponto de vista político. Bom, pensando a guerra, né, que é uma coisa muito importante para o Maquiavel, e para a guerra, pensando que o destino está traçado e ele é independente do que os homens fizerem ali, né, então, ou seja, o resultado está posto. Então, enfim, ele não depende dos atores, não é? É muito diferente de pensar que a ação humana tem a sua efetividade, não é? Então, é isso que vai fazer bastante. É isso que eu acho que é uma mudança que ocorre e que o Maquiavel investe, né, nisso, né, para que a ideia de que nós somos responsáveis, né, pelo menos por uma parte das coisas que nos acontecem. Então, a única coisa que a gente sabe da fortuna é que ela altera as circunstâncias, para melhor ou para pior, né? E essa alteração das circunstâncias, então, pode trazer dificuldades ou oportunidades. A virtude seria justamente a capacidade de se preparar, né, para essas alterações da fortuna. Seria uma habilidade de reagir, né, a tempo, né, porque não fazer nada é uma ação, né, então é de reagir a tempo, de escolher o melhor caminho para a comunidade política. Então, é por isso que é um par conceitual, né? A virtude, ela seria essa habilidade de reação às variações impostas pela fortuna. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você vai responder, mas você disse que faz sentido responder isso aqui ou não. Você fez todo um trabalho mostrando a relação entre a virtude, problematizando a relação entre a virtude no Maquiavel e a ideia de virtude cristã. Dá para comentar as diferenças, como Maquiavel desconstrói a ideia de virtude cristã, ou como ele redescreve no trabalho dele nesse conceito de virtude? Dá, são coisas muito diferentes, né? Então, essa virtude seria uma habilidade política, né, de reação às mudanças de circunstâncias. E as virtudes cristãs são as virtudes, não é, a caridade, a bondade, e não necessariamente elas são as melhores opções de ação a todo momento, né? Então, acho que aí é um rompimento muito definitivo, né, do Maquiavel com a religião cristã mesmo, não é? Então, e aí eu acho que boa parte das críticas ao Maquiavel, não exatamente no tempo dele, porque acho que no tempo dele ele só foi lido pelos seus pares, mas depois que ele morre e o texto circula um pouco mais, não é à toa que rapidamente o Príncipe é indexado. Né? Mas, enfim, falando da virtude especificamente, vou tentar deixar isso mais claro com um exemplo, né? Por exemplo, Maquiavel pensa que eu posso pensar um governante, um príncipe, né? Para ficar nos principados aqui. Eu posso pensar um príncipe de habilidades medianas, um príncipe. O Maquiavel usa o termo ordinário, ou seja, ele não tem nada de extraordinário, né? E o governo desse príncipe pode durar, sei lá, a vida inteira dele, sei lá, 50 anos, acho que isso nem era possível no tempo do Maquiavel, mas enfim, durar a vida inteira do príncipe sem que nenhum
sem nenhuma perturbação, digamos assim, né? Ou seja, sem que ele tivesse que reagir a alguma grande alteração histórica, digamos assim. E ao mesmo tempo eu posso ter um príncipe de virtude, né? Ou seja, que tem habilidade para lidar com essas variações, para reagir, né? E esse príncipe de virtude, ele pode, talvez em pouco tempo de principado, enfrentar um problema tão grande, tão drástico, uma variação da fortuna tão imponente, que ele não tem virtude suficiente para lidar com aquela nova circunstância. E mesmo tendo mais virtude, por exemplo, que um outro príncipe que passou a vida inteira sem maiores problemas, esse príncipe de virtude pode cair. Então, veja bem, essa habilidade, essa virtude, essa ação humana, digamos assim, ela faz muita diferença, né? Porque a ideia de que o príncipe que não tem virtude, ele conta com a benevolência da fortuna, então ele não conta com sua própria habilidade ou capacidade, né? Mas ao mesmo tempo, não necessariamente isso é suficiente em definitivo, não é, para resolver todo e qualquer problema que ele possa enfrentar. E aí, falando da diferença dessa virtude para as virtudes cristãs, as virtudes cristãs, elas são relevantes na medida em que o príncipe é julgado por elas, né? Então, não é que ele pode ignorá-las totalmente, né? Acho que essa questão é parecida lá com o ponto inicial que a gente viu do como se vive, do como se deveria viver, porque é claro que se o príncipe pratica todos os vícios cristãos também, ele também não dura, ele não consegue se manter. Então, mas esse critério das virtudes cristãs não é o critério mais seguro, não é, para orientar, digamos assim, as ações do governante para que ele se mantenha. E quando eu falo para o príncipe se manter, a preocupação do Maquiavel não é só com o governante. A preocupação é que, bom, pensar se esse governante cai, isso enfraquece, isso cria uma crise política, isso pode produzir, né, uma crise muito grave, e isso fragiliza aquela comunidade política, e isso pode acontecer a tal ponto ela ser invadida, conquistada, dominada, destruída. Então, não diz respeito só à figura do governante, né, mas à vida civil. Essa que é a grande preocupação. Muitas vezes as pessoas identificam erroneamente o Maquiavel com o absolutismo, por conta de uma leitura do príncipe somente, isolado ou até recortado, né? Uma leitura muito parcial. O que é o republicanismo do Maquiavel? Sobre o republicanismo. Bom, o Maquiavel, pensando lá no começo, né, a participação que o Maquiavel tem enquanto secretário de Florença, né, quando ele integra a chancelaria de Florença, era num governo republicano. O círculo de debate do Maquiavel é em torno do republicanismo. Mas o que interessa, acho que o Maquiavel se insere e ele integra uma longa tradição que se propõe a pensar as formas de governo. E aí, uma das formas de governo muito presentes no tempo dele é justamente o principado. Ele não poderia ignorar isso, né? Acho que talvez a primeira coisa que eu precisasse fazer para a gente falar um pouco disso é falar um pouco do que é um principado e o que é uma república para o Maquiavel. Ele abre o príncipe dizendo que todos os estados foram ou são repúblicas ou principados, né? Para quem está inserido numa
longa tradição das formas de governo, essa frase, ou seja, dizer que só houve e há repúblicas ou principados já pode parecer estranha a princípio, mas a gente vai entender isso, né? Por principado, ele entende, a meu ver, aquelas comunidades políticas em que há ele tira esse termo do latim, né, que é o príncipe. O príncipe é o homem primeiro do corpo político. Então, o príncipe aqui não é o filho do rei, né, para começar. O príncipe é o governante e é um governante numa comunidade política em que todos estão submetidos à autoridade do príncipe. Isso é muito diferente de um governo de leis. Então ele está pensando república por oposição ao principado. Enquanto no principado todos estão subordinados à autoridade do príncipe, numa república todos estão subordinados às leis, às instituições. O Maquiavel usa o termo ordenações, né? Então, essa é a grande diferença. Por isso ele usa república como sinônimo de liberdade. Então ele vai dizer povos acostumados à liberdade, não é? Por sinônimo de república. Então ele pensa um povo livre, ou um governo livre, ou liberdade, né, como república. E no Principado, essa ideia de subordinação ao governante. Eu estou dizendo isso muito em linhas gerais, né? Se a gente aprofunda um pouquinho, uma leitura possível aqui seria que talvez o critério para o Maquiavel é a ideia de igualdade, né, para a definição da liberdade. Então, vamos pensar aqui que toda lei ela restringe a nossa liberdade. Então, em termos absolutos, pensando na liberdade de fazer o que eu quiser, qualquer lei ela diminui essa liberdade, ou pelo menos, né, ela restringe um pouco essa liberdade. Então, numa comunidade política em que há necessidade de leis para que as pessoas consigam diminuir os conflitos ali dentro, né, para que seja possível diminuir os conflitos, eu preciso de leis. E para o Maquiavel, talvez a ideia de que na República nós estamos igualmente, as pessoas estão igualmente subordinadas a essas leis, né? E o fato de estarem igualmente subordinadas às leis é aí que a gente pode pensar numa liberdade política, né? Então, apesar de haver uma restrição da nossa liberdade na comunidade política, se essa restrição é a mesma para todo mundo, eu posso falar em liberdade política. Mas no caso do Principado, as pessoas estão subordinadas ao príncipe, né, que foi o meu ponto de partida. Mas isso pode ser muito diferente de um principado para o outro. Então, o Maquiavel começa e os primeiros capítulos do Príncipe, ele vai definir os tipos de principado. E eu posso pensar em principados, em uma tirania, por exemplo, em que todos estão sujeitos à vontade arbitrária do tirano, mas eu também posso pensar até o Principado Civil. O Principado Civil em que é um regime de leis, né? Mas não há exatamente igualdade, né? A gente pode pensar que, no máximo, essas leis, elas normalmente não são aplicáveis ao príncipe, né? Então não há igualdade, né, nesse modelo constitucional. Então, acho que essa diferença ela é crucial para a gente pensar as formas de governo no Maquiavel. Mas, tá bom, se a gente sai do príncipe, né, e vamos pensar a república, bom, Maquiavel está inserido então nessa tradição das formas de governo. E a grande questão dessa tradição é qual é a melhor forma de governo.
Desde os antigos, a resposta é que é o governo misto, né? E essa resposta do governo misto, o que é então um governo misto? Né? E esse governo misto também pode ser muito diferente. Por quê? Porque pensando as formas simples de governo, né? Basicamente são monarquia, que é um governo reto de a aristocracia, que é quando eu digo reto, é um governo onde aquele que governa pelo bem comum, né? Pelo bem público. A aristocracia, governo reto de poucos, e a democracia é o governo reto da multidão, de muitos. E as formas corrompidas dessas três formas retas, ou seja, a forma corrompida da monarquia é a tirania, a forma corrompida da aristocracia é a oligarquia e a forma corrompida da democracia seria a democracia corrompida, ou, enfim, termos diferentes vão aparecer. Estou falando de um quadro geral e termos diferentes vão aparecer aí em cada um dos pensadores. O Maquiavel menciona esse quadro e ele descarta as três formas corrompidas, né? E ele usa justamente o modelo da República Romana, que era um modelo de governo misto, que era uma mistura dessas três formas retas, então da monarquia, aristocracia e democracia. Bom, mas como assim uma mistura de formas simples e como que isso funciona na prática, né? Como que é isso? Bom, no primeiro momento, para que isso? Né? Ao longo dessa tradição, e para o Maquiavel também, as formas simples, elas se corrompem muito rapidamente na sua forma oposta, né? Então a monarquia se corrompe muito rapidamente, se converte muito rapidamente em tirania, a aristocracia se converte muito rapidamente em oligarquia, então essas formas simples se corrompem muito rápido. Para fazer com que essa forma dure, né, de maneira íntegra, ou demore mais tempo para se corromper, pensa-se o governo misto como uma forma de durar mais, né, de maior durabilidade dessa forma de governo. E o grande exemplo dos antigos, né, para eu mostrar o quanto essa tradição é antiga, o grande exemplo antes da República Romana era a Constituição de Esparta. Maquiavel menciona essa Constituição e diz que ela teria durado mais de 800 anos. Ele usa o termo lacedemônios, né? Então ele vai falar da Constituição dos Lacedemônios, mas apesar dela ter durado tanto, ele ainda considera, assim como, enfim, desde o Políbio, né, o Cícero, enfim, desde o tempo em que se vivia a República Romana, como a melhor Constituição. Essa Constituição de Esparta, que era considerada a melhor de todas até a Constituição dos Romanos, né, que em seu próprio tempo já era considerada a melhor Constituição e era justamente uma mistura de monarquia, aristocracia e democracia. Bom, como que isso acontece então na prática? Basicamente aqui por três instituições. O consulado, né, que teria, no caso dos romanos, tinham 2 cônsules, mas eles poderiam se substituir, né, um podia substituir o outro. Então o papel era o papel monárquico. A outra instituição era o Senado, e o Senado abrigava justamente a aristocracia, e a outra instituição era o Tribunato da Plebe, né, que reunia, digamos assim, a multidão, né? Portanto, institucionalmente era a forma simples denominada democracia. Esse Tribunato da Plebe, né, que foi alcançado a duras penas, conquistado a duras penas, por Maquiavel ele completa a Constituição Romana, porque
a partir da instituição do Tribunato da Plebe, cada parte da cidade tem um lugar nas suas instituições. Então, esse é digamos, o modelo histórico que é utilizado pelo Maquiavel. O fato de ser uma Constituição mista, o fato de ser uma Constituição que mistura, então, essas formas simples, isso tem o objetivo de durabilidade, né? Para o Maquiavel, Roma alcançou mais do que isso. A República Romana alcança a grandeza e a glória, né? Mas, de fato, ela acaba se corrompendo mais rapidamente do que, por exemplo, a Constituição de Esparta, né? Então, mas quando ele pondera e compara essas constituições, ele ainda considera melhor a Constituição romana, né? Então, mas isso dá para a gente entender um pouco a maneira como ele também pensa a corrupção. Ele pensa a corrupção pela via institucional, né? Então, é a corrupção... Bom, Roma é também um exemplo, né, de como que essa Constituição se corrompe mais tarde, né? A gente vai falar aqui da guerra civil entre dois cônsules, e a primeira coisa que acontece aqui é fechar o Tribunato da Plebe e mais tarde o próprio Senado, né? E, enfim, com a morte de um dos cônsules, do Pompeu, né, Júlio César segue sozinho aqui, né? E daí é um passo, né, é o último suspiro da República até que ela se torne império. Pelo desenho que você faz, desenho histórico, fica claro que para Maquiavel a corrupção faz parte do jogo em termos históricos, né? As formas de governo se corrompem, é isso? É isso. O que é possível fazer é prolongar, não é, postergar, digamos assim, esse processo de corrupção. Então, que a ideia de que não seria necessário, possível postergar, mas não é possível impedir, não é, em absoluto que esse processo se instaure. É possível pensar coisas no Maquiavel como a ideia de refundação, né, como a ideia da retomada, digamos assim, da origem dessas instituições, reforçar como um reforço, né, dessas instituições na hora que as coisas começam a dar errado. Então, haveria aqui mecanismos para uma retomada, mas eles são muito difíceis, né, de serem implementados. Então, o mais seguro seria pensar, do ponto de vista institucional, uma maneira de uma Constituição mais durável mesmo, né? Menos suscetível aí a corrupção da sua forma. Então, essa que seria a melhor alternativa. Quando a gente pensa em Maquiavel hoje, como que dá para avaliar a influência e a atualidade dele? Eu acho que foi justamente esse método do Maquiavel de recorrer à história, né, de pensar a verdade efetiva das coisas, para usar o termo, né, que ele mesmo usava. Acho que esse é o ponto de partida para a relevância, né, do pensamento de Maquiavel. Mas há vários outros aspectos, né, e os textos tratam política, o vivere civile, ou a vida civil, né, com tanta agudez que se tornou uma base teórica consistente para refletir sobre questões mais atuais. Eu poderia pensar as publicações, a título de exemplo, sim, as publicações sobre Maquiavel no Brasil, né? Na última década, um dos temas mais recorrentes foi o dos conflitos políticos, né? Os conflitos ganharam a cena aí nas
nas publicações brasileiras sobre Maquiavel. E há uma passagem importante na Maquiavel que diz que os grandes, eles querem dominar e oprimir o povo, e o povo não quer ser dominado e oprimido pelos grandes, né? Então essas dissensões e o tema dos humores, né, que grandes e povo, isso, sei lá, ao longo da última década, esse tema foi um tema bastante retomado, assim como o tema da liberdade política, talvez mais recentemente do papel e o lugar do povo nas instituições, né? E também o problema da corrupção. Então, eu tendo a pensar que a cada momento, a cada momento histórico, é possível, Maquiavel parece fornecer aí ferramentas teóricas para que nós possamos pensar os problemas políticos do nosso tempo, não é? Uma pesquisa rápida sobre os temas das publicações no Brasil sobre Maquiavel, não é? Sei lá, na última década, parece, de uma certa forma, parece corresponder, não é, a alguns dos nossos problemas aí mais recentes. É muito curioso como o Maquiavel vai se desdobrando, as pessoas vão retirando o tema dele, porque quando eu fazia mestrado, a grande novidade era o republicanismo. O tema do republicanismo estava muito forte na abordagem do Maquiavel e parecia ser alguma coisa quente, né? A questão da razão de Estado, justamente pelo trabalho do professor Roberto Romano em torno desse tema, dialogando também com o Maquiavel, o recém-falecido professor Roberto Romano, que fez um trabalho muito interessante com esse tema da razão de Estado. Então parece que quando você vai no Maquiavel, ele é fonte para pensar muitas coisas, a gente pode aplicar ele de diversos modos, tem muita coisa para aprender com ele. Eu queria te fazer uma pergunta talvez mais pessoal, eu queria te perguntar o que te fez tomar Maquiavel como o seu tema ou seu caminho, porque você vem estudando ele desde o mestrado, me parece, e fez doutorado e continua trabalhando com ele. O que foi que te pegou no Maquiavel? Acho que é justamente essa agudez, né, do pensamento, essa ideia de que apesar de estudar Maquiavel há muitos anos, acho que desde 2000 eu venho estudando Maquiavel. E apesar disso, sempre que eu tenho um novo problema, algo que me incomoda, algo que eu leio Maquiavel e eu encontro coisas que eu não tinha percebido antes, né? Então, retomar o texto do Maquiavel sempre traz algum elemento novo, não é mesmo, sei lá, capítulos que eu quase sei de cor, eu ainda consigo pensar questões novas, né? E eu acho que é muito isso. Acho que a gente lê o passado para pensar o presente, né? Então acho que as questões novas elas vêm dos nossos problemas atuais, né? E é muito interessante encontrar ferramentas ou exemplos ou, né, uma possibilidade de partindo dali, né, porque não é uma cópia, você não vai ter uma resposta pronta ali, mas vai ter elementos que fomentam uma reflexão, né, que ajudam numa reflexão sobre temas que são nossos, né, problemas que são nossos. Interessado que nessa resposta parece já haver uma concepção do que é a atividade do filósofo, né? E eu vou passar para 3 perguntinhas que eu faço para todos os convidados. Eu acho que a gente já tem um percurso bom, tá certo, Fábio? Só se você quiser falar alguma coisa também que a gente esqueceu de falar. Não, porque sim. se for para tem muita coisa, claro que a gente não fechou, mas a gente tem um percurso já bom. E eu vou passar então para as 3 perguntinhas. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: o que é filosofia? Essa pergunta é complicada. Eu diria que é transitar pelas grandes questões da humanidade, tentando organizar possibilidades de resposta
em um discurso crítico, né? Ou seja, seria reagir ao que está posto no mundo de forma crítica, né? Seria questionar a realidade e organizar isso de uma forma a contribuir, né, para pensar, para melhorar a realidade, né? Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual que você considera mais importante? O Newton Binhoto. Eu conheci o Newton quando eu estava na graduação, acho que no primeiro ano da graduação ainda, em um evento que ele organizou sobre, na universidade, que se chamava Pensar a República. E ele organizou um livro depois, a partir desse evento, e foi uma oportunidade muito interessante, né, de ouvir tudo aquilo. Era um evento num auditório gigante que estava absolutamente lotado, cheio de gente sentada no chão para assistir, e a fala, né, do Newton Binhoto foi muito interessante, e eu fiquei muito interessada no tema, e acho que até foi aí que eu me interessei por Maquiavel também. Acho que essa imagem ela ainda é impactante para mim, então eu diria o Newton Binhoto. Mas, mas eu poderia mencionar também as filósofas, né? Acho que eu não poderia deixar de falar de filósofos. E algumas delas que, enfim, nem trabalham exatamente filosofia política ou Maquiavel, né? Coisas que eu trabalhos que eu acompanho mais de perto, né, mas que eu admiro muito, como a Lívia Guimarães, a Thelma Birchel, Patrícia Kalark, Esther Weissman, né, a professora Maria das Graças de Souza também, a Teresa Calvé, né. Então foram filósofas que eu tive contato na graduação, algumas mais tarde, como a professora Maria das Graças de Souza, e que não só pelo trabalho, né, pela carreira, né, pela obra, pelo legado que deixam, pelo impacto, né, das falas, mas, ou seja, não só pela carreira, mas porque representatividade faz muita diferença, né? Então não poderia deixar de mencioná-las, porque são referências para mim até hoje, né? Então, enfim, acompanho a carreira delas, os prêmios, enfim, acho que são inspiração. É curioso, quando eu falei do republicanismo, eu estava lembrando do Binhoto mesmo, de como ele apareceu com o nome e trazendo Maquiavel e trazendo o tema do republicanismo. E eu também, a primeira vez que eu vi ele, talvez tenha tido um impacto como você descreveu, assim. A terceira pergunta que eu faço para todos os convidados é: qual sua filósofa ou filósofo favorito? Acho que depois de tudo que eu disse, não dá para, enfim, Maquiavel, não tenho como dizer outro, né? Acho que, enfim, essa ideia de ter uma fonte ali que me permite, os problemas mudam e eu, a partir dos mesmos textos, consigo pensar problemas novos. Isso faz Maquiavel meu autor preferido. Eu queria pedir então, professora, indicações para os nossos ouvintes, o que você quiser indicar de filme, livro, música, o que você achar interessante indicar para os nossos ouvintes? Eu vou indicar alguns textos aqui que são relacionados ao Maquiavel. O primeiro deles é justamente a biografia de Nicolau Maquiavel, do Roberto Ridolfi. É um texto já antigo, mas muito interessante. Assim, falando de publicações recentes, aí tem duas do ano passado, uma mais introdutória, né, que é sobre liberdade política,
que é do professor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, né, a publicação de 2020. E também queria indicar uma publicação recente do Newton Binhoto, que é O Brasil à Procura da Democracia. Né? É uma publicação de 2020 e bom, esse não é sobre Maquiavel, esse é sobre o Brasil. Né? Mas é interessante que é um especialista em Maquiavel que usa um pouco desses recursos, né? Essas ferramentas, esses recursos teóricos que a gente estava conversando aqui para pensar o Brasil. E ele chega até o Bolsonaro. Né? Então ele ele vai discutir aí a nossa república, né? E ele chega até a gente, até agora, né? Então, bastante interessante. E também queria mencionar 3 edições do Príncipe. O Príncipe, em língua portuguesa, ele tem algumas edições que são ruins, ou porque são recortadas, ou porque tem problemas mesmo. Então, enfim, é um texto bastante editado, mas que nem sempre as edições são boas. Né? Então, eu queria mencionar 3 edições que são boas, né, que são muito boas. A primeira delas, que é mais antiga, é uma edição que foi revisada pela professora Patrícia Aronovitch, que na verdade não foi é a revisão de uma coleção, não é só o Príncipe, mas também outras obras, como o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, a História de Florença, a Arte da Guerra. Né? Essa revisão, essas traduções aí revisadas pela professora Patrícia Aronovitch saíram pela Martins Fontes. Também queria mencionar 2 outras, que são traduções bilíngues do Príncipe. É sempre bom, assim, nesses autores polêmicos, quando a gente tem a oportunidade de uma edição bilíngue, eu acho que mesmo para um leitor iniciante, isso é interessante, porque, via de regra, elas são mais bem cuidadas, né? Então, queria indicar 2. Uma delas é uma tradução do Diogo Pires Aurélio, que saiu em 2017, é bilíngue e pela editora 34, e uma tradução do José Antônio Martins, né? Também é uma tradução bilíngue. Ela era mais antiga, mas saiu uma segunda edição no ano passado, em 2020, pela editora Ebra. Eu vou fazer minhas indicações. Eu queria indicar um texto da professora Flávia Benevenuto, e eu vou indicar, você pode procurar os artigos dela, que são sempre instigantes, mas tem um que eu acho muito interessante, que é o Maquiavel do Cosmos Medieval ao Renascentista, a Fortuna e as Circunstâncias da Liberdade. Eu acho muito interessante esse trabalho que você faz em torno da noção de virtude e essa dimensão da história, né? Eu vou indicar também para quem quiser ir atrás de algo que para pensar isso, eu fico lembrando no Kozelek, O Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, né? Que tem uma parte, se eu não me engano, se eu me lembro bem, tinha uma parte dedicada em diálogo com Maquiavel, né? E eu vou fazer indicação também dos textos. Vale a pena procurar os textos do professor Roberto Romano sobre a questão da razão do Estado. Há um ensaio maior, mais organizado, dentro do livro O Desafio do Islã e Outros Desafios, um texto sobre Maquiavel e que se aproxima dessa questão também, né? Eu acho que acaba sendo uma indicação interessante. E aí, gente, tudo jóia? A gente teve alguns problemas técnicos nessa gravação, então a gente perdeu no final uma resposta que a professora Flávia deu, explicando como aquela frase que se atribui a Maquiavel, os fins justificam os meios, não aparece na obra de Maquiavel, é na verdade um problema de tradução, né? E ela explicou também um problema em torno de você colar ao nome de Maquiavel o adjetivo maquiavélico. Então, infelizmente, a gente perdeu essas respostas, mas eu queria também corrigir minhas indicações, porque eu esqueci da obra do professor Roberto Romano, Razão de Estado e Outros Estados da Razão. Então, quem quiser procurar
na obra do professor Roberto Romano, onde ele trata melhor de razão do Estado. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.